Olá pessoal, essa é a aula 7 de linguagem de programação web. Então, dando continuidade à linguagem PHP, nesta aula eu vou falar sobre o recebimento de dados através de formulários HTML, fazendo a leitura no PHP e trabalhando com essas informações, né? Então, recebendo dados do formulário. O objetivo da aula é entender como os dados de um formulário são manipulados no servidor, aprender a exercitar o envio de um arquivo para o servidor e conhecer a forma de gerenciar as informações de uma conexão com o servidor. Então, primeiro, na questão de formulário, a gente tem dois métodos, né, de envio, o GET e o POST, que eu vou explicar na sessão posterior, hein? E outra coisa importante na criação do formulário é o action, né? O atributo action. Então, a gente tem três atributos importantes aí: o action, o method e o enctype. Eu vou dar mais ênfase aqui na questão do action e do method. O enctype seria quando você vai trabalhar com envio de arquivos. Então você precisa definir qual é o tipo de formatação desses arquivos. Então este assunto vai ficar daí para uma aula posterior. Então o que é importante para nós aqui é quando for definir o form, né, o formulário, colocar o atributo action igual e o nome do arquivo para o qual você vai enviar os dados do formulário. Então o action tem a ação, né? É para onde que eu vou enviar os dados do meu formulário. No nosso caso, como estamos trabalhando com PHP, eu coloquei aqui um arquivo chamado cadastro.php. Segundo passo importante é definir o método de envio, se ele vai ser método GET ou POST. Colocar somente explicitar somente um desses tipos de método, né? Ou GET ou POST. Colocar até os dados, né? Os dados do formulário, e não esquecer de fechar o formulário, né? O form. Então, diferença entre GET e POST. A diferença entre o GET e o POST está na forma como os dados são enviados para o servidor, né? No método POST, os dados são enviados ocultos. Então, esse é o tipo de método mais utilizado, que a gente utiliza mais. Até porque o método GET ele é um pouco limitado com relação ao número de caracteres e informações que eu posso enviar. Então, o método POST é o método recomendado quando se utiliza formulário. Já no método GET, os dados são enviados de forma aberta, na URL, na forma do par campo igual a valor. Então, para isso, utiliza-se o símbolo ponto de interrogação, depois o nome do arquivo, e os pares campo igual a valor são separados pelo símbolo e comercial. Então, essa forma de envio é utilizada quando temos poucas informações a serem passadas e elas podem ser especificadas direto na URL. Então eu posso criar, por exemplo, um link dentro da minha página e enviar informações através deste link utilizando o método GET. Então, utiliza-se principalmente quando queremos passar dados através de um link, sem os campos de um formulário. Então, para utilizar o método GET, eu não dependo do form, né, do formulário. Aqui no final temos um exemplo de uma URL, de um endereço,
Então percebo que tem ali um arquivo cons.php e logo após o nome do arquivo um ponto de interrogação. Isso quer dizer que vai vir variáveis com valores, né? Vai vir o par, né? O par ordenado ali, campo igual a valor. Então, ó, depois do ponto de interrogação a gente tem aqui o nome igual e o valor que vai ser atribuído a essa variável nome. Um e-comercial dizendo que vai ter outra variável. No caso aqui vai ter uma variável chamada cidade igual a e o valor da cidade. E eu poderia colocar outros dados. Então a questão do método get é que daí essa informação vai aberta na URL, né? Você pode olhar para a barra de endereço e ver esse tipo de informação. Então, dependendo do tipo de informação, você não é seguro, né, utilizar esse método get. Por isso que o método recomendado para formulário é o método post, no qual as informações vão todas ocultas. Então o método get é limitado a 128 caracteres após o ponto de interrogação ali. E o método post não tem um limite específico. Então vamos direto para um exemplo para ficar melhor para o entendimento. Então, obtendo e validando os dados. Então aqui temos um primeiro arquivo que você vai editar e vai salvar ele com o nome de cadastro.html. Então temos toda a estrutura básica aqui do HTML. Daí temos a definição do form, né? Notem o action. Então form action igual cadastro.php, que é o arquivo para onde eu vou enviar as informações. E o método que eu vou estar utilizando é o método post. Ou seja, os dados vão todos ocultos no envio. Então, outra coisa importante é todos os campos input que tem ali, que são os campos de entrada do formulário, eles têm um name. Este name é o mais importante, porque ele é o nome dessas caixas de entrada, né, desses inputs. E é através desses nomes, desses names, que eu vou poder obter as informações desses que vão ser preenchidas nesses campos, né? Então note que cada campo input tem um name diferente. O primeiro name igual a nome, o outro name igual a e-mail, o outro name igual a tel. Então vou ter 3 dados aí, vai constituir uma informação. No final temos ali um botão submit, que é a hora que o usuário clicar, né, nesse botão, que vai estar com o rótulo enviar. Na hora que ele clicar nesse botão, ele vai submeter, né, ele vai enviar esses dados do formulário todos para o arquivo cadastro.php, utilizando o método post. Então essa seria a primeira etapa, criar né, o formulário para o envio dos dados. Então aqui só para deixar claro uma informação, né, sobre a questão do recebimento de dados do formulário. Então, seja passando os dados via post ou get, o programa no servidor para capturar e tratar os dados será o mesmo. Então, os dados enviados para o programa PHP serão transformados em um array. O que significa isso? Vão ser transformados em um vetor, utilizando o método post. Vamos lá, cifrão underline post, todo em letra maiúscula. Se o método de envio for o post, se o método que eu defini lá no formulário for post, e cifrão underline get, se o método de envio foi o método get. Esses vetores são indexados pelos nomes dos campos. Então, por isso a questão, né, de definir bem o name dos campos lá, né? Se o método de envio for o post, os nomes dos campos serão aqueles informados no atributo
name dos comandos HTML. Se o envio for por GET, então o nome dos campos serão aqueles especificados no endereço pelo par campo igual a valor. Então, obtendo e validando os dados. Então, agora o arquivo cadastro.php. Esse arquivo é aquele arquivo que a gente definiu lá no action do form. Então, esse arquivo que vai estar recebendo os dados do form, do formulário. Então, ó, é um comentário, né? Recebe cada dado do formulário e coloca uma variável. Então, ó, as variáveis ali, todas iniciadas com cifrão, ó, nome, e-mail, o tel, o método post, ó, cifrão, underline post. Esse post obrigatoriamente tem que ser em letra maiúscula, certo? Este é um erro comum que os programadores que estão iniciando cometem, é digitar o post em letra minúscula. Daí o método não vai funcionar, a função não vai funcionar. Então esse post ele é obrigatório em letra maiúscula. Daí dentro dos colchetes, entre aspas, tem o atributo name do formulário lá, que a gente vai puxar a informação. Por isso que o name é importante. Então, post nome vai trazer o nome lá do formulário. Post e-mail vai trazer o e-mail lá do formulário. Post tel vai trazer lá o telefone do formulário. Então, ó, são os names dos campos, né, do form. Então, eu recolhi essas informações, depois eu posso começar a trabalhar com essas informações, né? Aqui eu estou verificando se os campos estão em branco. Então, ó, tem 3 ifs ali. Ó. Os 3 ifs faz a mesma coisa. A mesma coisa que o primeiro if ali, ó. Se if nome igual, daí 2 aspas juntas, quer dizer, se o nome não tem nenhuma informação, está em branco, então vou emitir um echo, né? Imprimir para o usuário informe o nome. Então, avisar o usuário para preencher o nome. Se o e-mail estiver em branco, informe o e-mail. Se o telefone estiver em branco, informe o telefone. Então, nesse caso aqui, só estou recolhendo as informações e fazendo uma validação dos campos, utilizando o if. Então, vamos exercitar um pouco. Um exemplo bem simples. Ler 2 números e mostrar o resultado da soma. É um exemplo comum que é feito tanto em lógica de programação como quando se está iniciando uma nova linguagem. Então, solução: primeiro fazer o formulário HTML para leitura dos dados. E segundo, fazer o código PHP, a script PHP para receber e trabalhar os dados do formulário HTML. Então, o mesmo que foi explicado anteriormente. Então, criando o formulário HTML. Então, vou criar um arquivo aqui que eu vou chamar de soma.html. Então, o que esse arquivo faz? Ó, eu tenho lá o form, o action, para onde que eu vou enviar os dados. Vou enviar os dados para um arquivo chamado soma.php. Então, o método que eu estou utilizando é o post. Então, tenho 2 campos ali, ó, entra com o primeiro valor, entra com o segundo valor. 2 campos, o primeiro com name valor 1 e o segundo com name valor 2. Então, a hora que eu clicar no botão submit, que vai ter o rótulo somar, ele vai enviar os dados, o valor 1 e o valor 2, que são as 2 caixas de entrada aqui, os 2 inputs, para o action, para a ação. Vai enviar para o arquivo soma.php. Criando a script PHP. Então, aqui vamos criar o outro arquivo, o soma.php.
E o que acontece aqui? Então tem duas variáveis ali, variável valor 1 e o valor 2, que estão recebendo utilizando o método post os dois campos de entrada do formulário, né? O campo com name valor 1 e o campo com name valor 2. Então, novamente, essa função post tem que ser toda em letra maiúscula. Recolhi os dados do formulário, eu posso trabalhar com eles. Já estão guardados nas variáveis, então eu já posso trabalhar com esses dados. Então, uma variável soma está recebendo ali o valor 1 mais o valor 2. Então, lembrando que os comandos em PHP todos terminam por ponto e vírgula. Então, após feito a soma vai estar guardada na variável a soma entre valor 1 e valor 2 vai estar guardada na variável soma, né? Então vou só mostrar para o usuário, né, as informações, os dados. No primeiro eco ali vai ser impresso valor 1 igual ao conteúdo da variável valor 1, valor 2 igual ao conteúdo da variável valor 2. E logo em seguida ali um eco soma igual e a variável soma. Certo? Uma script bem simples, né? Só coleta os dados, trabalha e mostramos o resultado. Então, lembrando que para executar um arquivo PHP você precisa ter instalado lá um servidor, né? Como eu recomendei na aula anterior, instalar o XAMPP, né? Instala o XAMPP, que já vem o servidor web instalado, né? O Apache, já vem o interpretador PHP, já vem o banco de dados, o MySQL, o administrador do banco de dados, o PHPMyAdmin. Então já vem, é um pacote completo, né? Instalou lá, só gravar os arquivos na pasta do servidor, logo após o servidor estar em execução, né? Guarda lá na pasta do servidor, que normalmente, se for o Windows, é c:/champ/htdocs. Então essa pasta htdocs é onde vai todos os documentos, né, que você quer executar do servidor. Então só gravar esses arquivos lá. Se tiver algum conteúdo lá na pasta htdocs, você pode fazer uma limpa, ela pode apagar tudo e gravar os seus arquivos lá. E lembrando que para executar, né, é só abrir o navegador e na barra de endereço digitar localhost ou o endereço de rede local, né, 127.0.0.1. Vamos para um último exercício que eu vou apresentar aqui. Parece complicado, mas você tendo as informações, os dados, ele se torna bem simples para implementar. Então, ler as coordenadas de 2 pontos no plano cartesiano e mostrar a distância entre eles. Então aqui eu tenho um plano cartesiano, o eixo x e o eixo y. Daí dá para ver um ponto A ali, que vai ser representado por x1, y1. E temos um ponto B, representado por x2, y2. Então, para calcular essa distância aqui, sem muitos detalhes técnicos, né? Mas é aplicado aqui o teorema de Pitágoras, né? Essa reta, né, que é a distância entre A e B, é a hipotenusa. Então temos os outros dois catetos, né? Então o cateto x ali, o delta x, é a diferença entre o ponto x2 e o x1, né? E a altura ali, o delta y,
é a diferença entre o y2 e o y1. Então, aplicando aí um teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos, né? Passando o quadrado da hipotenusa vira a raiz. Então, ó, temos ali, ó, a distância de A e B é igual ao quê? É a raiz quadrada da soma, né, dessas distâncias aí. Então, ó, x2 menos x1 ao quadrado, que é um dos catetos, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado, que seria o outro cateto. Então, somou e tirou a raiz, eu tenho a distância. Mas o que a gente precisa entender é interpretar e montar essa expressão, né? Ler as coordenadas dos pontos e interpretar a expressão. Então, o que a gente precisa? Primeiro, né, como a gente viu, criar um formulário HTML para leitura dos dados. Então, o arquivo aqui, HTML, eu estou chamando de distância.html. Então, nesse distância.html, eu tenho um form, tenho um action, igual a distância.php. Então, este é o arquivo para onde eu vou enviar todos esses dados, né, essas informações. Então, action igual a distância.php. E o método de envio igual a post, né? Então, a gente tem ali, ó, entra com as coordenadas do ponto A. Então, um input para x, outro input para y. Então, lá, para o ponto A temos ali x1, ó, name igual a x1 no primeiro input. E o name igual a y1 no segundo input. Daí temos ali, entra com as coordenadas do ponto B. Daí temos um input com o name x2. E temos um outro input com o name y2, que são as coordenadas do segundo ponto, do ponto B. Então, após preencher essas coordenadas, né, o usuário vai clicar no botão calcular e vai submeter esses dados e vai ser enviado para o arquivo distância.php. Então, aqui temos o arquivo distância.php. Então, vamos criar um novo arquivo, vamos salvar ele com o nome de distância.php. Então, estou recebendo todas as coordenadas, todos aqueles campos inputs do formulário. Então, lá, ó, x1 recebe post do x1. Então, ó, percebo que o nome das variáveis eu procuro sempre colocar, associar ao nome que eu estou utilizando nos names do form. Para ver até essa certa semelhança na questão dos nomes e para ter uma certa certeza, né, do dado que eu estou recebendo também, né? Então, ó, x1 recebe x1, y1 recebe y1, x2 recebe o x2, y2 recebe y2. Então, a única diferença é que as variáveis daí em PHP todas começam com um cifrão, né? E dentro do método post ali são os names das caixas inputs do form, né? Então, lembrando que o método post ali, a função post, sempre em letra maiúscula. Então, o que tem de diferente aqui, ó? Variável distância está recebendo. A gente vê ali uma função chamada sqrt. Essa função sqrt ela extrai a raiz quadrada de um número. Neste caso aqui ela vai tirar a raiz quadrada de uma expressão, né? Porque dentro dos parênteses, né, está recebendo como argumento, né, uma expressão. E dentro dessa raiz quadrada a gente tem o que? Tem uma função chamada poll ali. Essa função chamada poll é uma função potência. Então essas funções são próprias do PHP. Então, tanto a sqrt como a poll, né? A função poll funciona da seguinte forma: os argumentos dela é base, vírgula, expoente. Então você eleva uma base a um expoente.
como eu preciso elevar os valores ao quadrado, o expoente vai ser 2. Né? Então a primeira distância ali, né, era x2 menos x1 e vírgula 2, porque daí eu estou elevando ao quadrado. Então a função pol vai elevar x2 menos x1 ao quadrado. Mais, olha lá, a função pol de novo, y2 menos y1, que seria aquela altura, né? Vírgula 2, porque eu vou elevar ao quadrado. Então foi elevado ali as duas distâncias ao quadrado, foi somado, e a função sqrt extrai a raiz, e daí eu tenho a distância do segmento, entre o ponto A e o ponto B. Depois de calculado, né, só mostrar o resultado. Né? Então tem um primeiro eco ali mostrando o ponto A, as coordenadas x1, y, e logo em seguida o ponto B e as coordenadas do ponto B, x2, y2, e logo abaixo distância entre os pontos e a variável distância. Então aqui eu encerro essa aula 7. O propósito dela era realmente saber como trabalhar com form, né? Como recolher os dados no PHP. O método get eu vou deixar para uma aula posterior, mais adiante. Por enquanto, o mais importante para os nossos exercícios que vão vir a seguir é saber trabalhar com form, receber esses dados e poder trabalhar com esses dados no PHP. Né? Então, lembrando que qualquer dúvida pode ser enviado para o meu e-mail. E obrigado pela atenção de todos. E até a próxima aula.